terça-feira. E aí, estão preparados para mais uma aula de história? E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a escrita e sobre o surgimento da escrita em outros lugares. A gente já viu como ela surgiu lá na Mesopotâmia, que foi o primeiro lugar que existiu escrita. E a gente também falou semana passada sobre os egípcios, como eles faziam e como eles escreviam nos papiros e também em paredes, né, em pedras. E hoje a gente vai ver que a escrita, desde quando ela surgiu lá na Mesopotâmia, ela hoje já percorreu um caminho muito longo. A gente já conhece uma escrita muito diferente daquela primeira escrita lá do cuneiforme. Lembra? Olha só como é que ela era. E olha hoje como nós temos o nosso português. E nesse período todo, foram surgindo várias outras escritas que foram se aperfeiçoando e foram tomando outras formas e criando outras escritas. Lembra que o latim ele é uma língua e também uma escrita que foi criada há muito tempo lá no Império Romano. E dessa língua, dessa escrita, se derivou várias outras, que nem o espanhol, o português, o francês, o italiano. Lembram disso? Então a nossa língua brasileira hoje veio lá do latim. A nossa escrita também veio do latim. E aqui no nosso livro, na página 27, a gente vai ver que antigamente não era todo mundo que lia, não era todo mundo que escrevia. E tinha umas pessoas que elas eram encarregadas de escrever e de transferir textos de uma língua para outra, de uma escrita para outra. E o nome dele era os monges. E eles eram conhecidos como monges copistas, porque eles eram conhecidos por copiar textos. E eles escreviam e deixavam espaço para as ilustrações. Não tinha figura naquela época. Então eles deixavam uns quadrados, uns espaços para que os textos fossem ilustrados, fossem coloridos. E naquela época, essas ilustrações eram chamadas de iluminuras. Para vocês compreenderem melhor tudo isso, a Prof vai mostrar um videozinho que o nosso livro trouxe para vocês ali naquele QR Code. Vamos ver? Na Idade Média, os livros eram escritos à mão, em pergaminhos feitos de peles de animais tratadas e cortadas. Grande parte dessa tarefa era feita por monges copistas, que transcreviam os textos, deixando nessas peles áreas demarcadas para um miniaturista ou iluminador, que incluíam letras capitulares e ilustrações, geralmente com cores fortes, ouro ou prata. A esses desenhos damos o nome de iluminura. Se dividirmos a Idade Média em duas partes, poderemos ver mais claramente dois momentos distintos das iluminuras. Na primeira metade da Idade Média, até o ano 1000 aproximadamente, as iluminuras eram restritas aos mosteiros e abadias, tinham uma linguagem mais simbólica e abordavam basicamente temas religiosos. Já na segunda metade, esses manuscritos passaram a ser encomendados por nobres e também elaborados nas universidades. Os temas se ampliaram e as iluminuras adquiriram um caráter cada vez menos simbólico e mais naturalista, tratando, por exemplo, de temas como a guerra, histórias literárias e até cenas do cotidiano. E aí, gostaram? Viram as ilustrações? Gostaram de como era feito? É muito diferente das nossas ilustrações de hoje, né? Mas conforme o tempo foi passando, as ilustrações ficaram mais legais, ficaram mais bonitas, não abordavam mais somente a religião, e sim também coisas do dia a dia. E aqui na nossa página 28, a gente também pode ver, muito importante essa informação, que o papel no qual eles escreviam foi criado pelos chineses. Eles que inventaram o papel. E esses documentos que os monges escreviam, eles eram considerados muito valiosos, porque não eram todos que conseguiam ler e conseguiam escrever. Então eles eram guardados com maior cuidado e eram de muito valor, porque isso era difícil se encontrar, porque a escrita ela não era algo como a gente conhece hoje, que todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe ler, todo mundo consegue pegar um papel e escrever. Por isso a gente tem que dar muito valor pela oportunidade que a gente tem de estar na escola e aprender a ler e a escrever. Pra gente continuar falando sobre isso e colocar um pouquinho na prática o conhecimento sobre a nossa língua brasileira,
a gente vai lá na página 29 responder essas questões. Não vamos brincar, vai ter uma atividade para vocês fazer lá no material de apoio. Vocês vão pegar um papel lá do material de apoio e vocês vão fazer o texto de vocês como se fosse em papiro. E vocês vão enfeitar com a ilustração que vocês quiserem. Vocês vão fazer as iluminuras de vocês. E depois vocês vão precisar da ajuda de pesquisa, da ajuda da internet, e vocês vão pesquisar essas perguntas aqui sobre a nossa língua brasileira, tá? Vocês pesquisem, olhem, vejam, tirem as dúvidas e aí vocês vão responder aqui mesmo no livro. E para terminar, sobre esse assunto que a gente estava estudando, vocês vão lá no nosso CA, na página 79. Tranquilo? Hoje era isso, a gente está conversando então sobre as primeiras escritas, as primeiras maneiras de escrever do nosso mundo. Então, um beijo para vocês, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem para